Ô, Julião, você gosta de contar história? A gente é jornalista, né? É o que a gente faz, contar história. Mas contar mesmo, que as histórias assim, eu gosto, eu acho bem legal. Mas nós vamos contar a história de quê hoje? Vamos contar a história de clássico. E qual clássico, Capa? O clássico. O clássico da Inglaterra, muito conhecido dos filmes, né, Julião? Qual que é o filme? Green Street Hooligans, ou Hooligans apenas em português, que com certeza você já deve ter visto. Fala, galera, vai começar mais um PL Brasil Story, Júlio. Só que hoje é uma pegada um pouquinho diferente, não é isso? Isso, nós vamos falar de clássicos da Inglaterra, os maiores, e o papo de hoje é West Ham versus Millwall. Talvez não seja o maior clássico de dinheiro, Nem de títulos, mas com certeza de história. Esse tem história pra caramba pra contar, viu, Júlio? e de violência, galera. É o clássico mais violento da Inglaterra e um dos maiores clássicos violentos do mundo inteiro. Eu diria também. que talvez é uma. Eu acho, na minha opinião, que é o maior de violência De pancadaria, do mundo, né? De mortes, etc. Porque é um clássico de extremos mesmo, que eles se odeiam, né, Júlio? Eles dizem assim, pra começar com uma frase de efeito. Eu e você é o West, eu sou o Millwall. Nós não somos rivais, nós somos inimigos, Julião. Esse é o nível, né? É, pra você ver a pegada desse clássico, né, Julião? É um clássico de Londres, galera, do leste de Londres, então ele se chama London East Derby. É igual São aqui dois tem, bairros da Inglaterra. É bom explicar, porque lá eles dão nome aos clássicos, igual que tem Grenal, né, Atletiba, fazem essa junção do nome. Lá, como é geralmente a mesma cidade, né, igual Londres, os dois são de Londres, eles pegam geralmente por região. O Arsenal e Tottenham também são outro clássico e também tem outro nome, que é por região. Newcastle e Sunderland ao norte da Inglaterra. Só que aí é da Inglaterra, entendeu? Eles pegam bastante por aí, os né, pontos Julião? cardeais para dar o nome do Eles clássico. gostam de pegar né? bastante isso. E vamos falar de história, por que esses dois times se odeiam tanto, cara? Vamos falar, claro. Primeiramente, pela posição geográfica, pessoal. Millwall e West Ham estão separados por um rio. Esse rio se chama Tamisa, é um rio que passa no meio de Londres e cada um está de um lado. Então, como as torcidas de futebol tradicionalmente têm essa questão, né? Cada um tem um time, os bairros são próximos, naturalmente existe e sempre vai existir essa rivalidade. Tanto é que em Belo Horizonte, em São Paulo, Rio de Janeiro, existem times da mesma cidade, eles são rivais. E tem os clássicos nacionais, igual, por exemplo, o Flamengo e o Atlético Mineiro, que é um clássico muito forte, assim. Então tem esse fator geográfico. E agora um fator sobre emprego, profissão, né, Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é uma rivalidade, Julião, no sentido de história mesmo, no sentido não só do futebol, que vem antes disso. Por quê? Porque o Millwall foi fundado em 1885, e o West Ham 10 anos depois, em 1895. Eles eram estivadores, Julião. Os estivadores de Millwall e os estivadores do West Ham. E para quem não sabe, pessoal, estivador é aquele trabalhador do porto que fica carregando e descarregando carga de porão dos navios e tal. A gente vai explicar porque é uma difícil palavra mesmo. Que nem eu sabia. Exatamente. E os estivadores do Millwall criaram o time Millwall Athletic em 1885. 10 anos depois, os estivadores de West Ham, eles já eram rivais. Tá? É uma rivalidade de estivadores, são duas empresas diferentes. Os estivadores de West Ham criaram o que não era o West Ham antes, chamava Thames Iron Works, que é o time que era o nome da empresa de navio da época. Um fator histórico, só para dar uma passada pro pessoal, na época, né, 1900, pessoal, mais ou menos por ali, a Inglaterra era muito forte nessa área portuária, nessa área de navios. Exportação e principalmente de combate também, de guerra, né, Julião? Os navios ingleses eram muito fortes e isso era uma das principais economias do mundo. Após essa criação, né, dos times, após essa como é que eu posso dizer? Essa rivalidade já existente por ser duas empresas diferentes. Teve um fato aí, né, Teve um fato, né, Julião? Isso você sabe. Que fez queimar mais ainda essa rivalidade. Em 1996, 26. pessoal. 96 não, desculpe. 1926, pessoal. Os trabalhadores estavam em greve, né, Júlio? Os trabalhadores da Inglaterra estavam em greve, os estivadores estavam em greve. Só que os estivadores do Millwall traíram essa greve. Quebraram, né? Quebraram a greve. E saíram da greve, e isso foi uma traição muito marcada, que ficou muito marcada
pros torcedores do West Ham e do Millwall. E isso foi só uma coisa, só um detalhe, né, Só um gente? temperinho, Que né? só aflorou essa rivalidade. Pô, os caras ficaram putos, né? É só a mesma classe trabalhadora, aí vem os X9, saem E da greve. da mesma região. Mesma região. E já não se gostavam muito, já eram rivais por serem empresas diferentes. Em outro âmbito, né, não no âmbito futebolístico, e acontece isso. Então, pessoal, isso é um fato assim, muito forte entre eles, né, Julião? Sim, e vamos falar agora dos apelidos, que é uma coisa muito importante e engraçada também. Os torcedores do West Ham se autodenominam Hammers, os martelos. É. E os torcedores do Millwall se autodenominam Lions, os leões. Mas tem uma brincadeirinha envolvida aí, né, Carlos? É muita polêmica, pessoal. Você vai ver como que é aquela cutucada em seu rival agora. Os torcedores do Millwall chamam os torcedores do West Ham de hamsters. Eles fazem essa brincadeira aí com as palavras, porque hammer parece com hamster. E falam que eles são aqueles roedores pequenos, né? Hamsters mesmo. Coisinhas fofas. Já os torcedores... Que muita gente tem em casa. Que muita gente tem em casa. Aquela coisa assim, fofinha e tal. E os torcedores do West Ham chamam os torcedores do Millwall de... Sweet Cats. Sweet Cats. Ou seja, gatinhos fofinhos. Gatinhos fofinhos, ou seja, não tem nada de leão, não tem nada de rei da selva e muito menos de ofensividade, né, Julião? Um gatinho fofinho. E isso é um fator que mexe com ânimo. Acaba com os seus rivais, né? Que não gostam, né? Ninguém gosta, né, Julião? Ninguém gosta desses apelidos. Mas é por aí, Julião. Eu acho que é um fator que só aflora ao longo dos tempos. E eu acho legal falar, pessoal, é que esses dois times, a gente vai até botar aqui, né, Julião? Eles não têm muitos títulos, né? É um clássico que com poucos títulos. O Millwall, por exemplo, não tem um título de expressão ao longo dessa história, porque é um clássico centenário, né? Uhum. E o torcedor do West Ham já tem. Eu queria pedir pro Dezinho colocar aqui pra gente, botar a arte. O clássico começou, a primeira partida foi em 1897. 1800, 1800, pessoal. 800. 2 anos após a fundação do West Ham. Ou seja, do Thames Iron Works, como eram chamados, né, Guilherme? Uhum. E, como você disse, são times que não conquistaram quase nada. O título de maior expressão do West Ham foi uma Copa da Inglaterra e o Millwall nem isso. Então, galera, para vocês terem uma ideia, os 60 primeiros confrontos desses dois times foram nos primeiros 15 anos de rivalidade. Olha só, a gente tem uns dados interessantes aqui. No total, foram 99 partidas disputadas por todas as competições, né? E o Millwall tá ganhando, 38 vitórias contra 34 do West Ham e 27 empates. E olha só, capa, o primeiro encontro na primeira divisão da Inglaterra aconteceu só em 88. Então quer dizer que os times ou eles não se encontravam ou costumavam se enfrentar só nas divisões inferiores. O Millwall é um time que foi poucas vezes, né, para a primeira divisão. É um time que teve pouco tempo. Recurso. Pouco campeonato inglês, jogou pouco campeonato inglês na primeira divisão. É um time de segunda e terceira divisão. E tanto que a última vez que ele apareceu em uma primeira divisão, nem era Premier League. Era 1991, foi a última vez que o Millwall subiu. Então, assim, não tem como enfrentar. O West Ham hoje é um time com dinheiro, consolidado, né? Premier League. Consolidado, com dinheiro. E, então, não vai ter como ter esse confronto, a não ser nas Copas, né? Nas Copas, que o West Ham tem 3 Copas da Inglaterra, Julião, em 64, 75 e 80. E foi terceiro lugar do Campeonato Inglês de 86. O Millwall foi vice da Copa Inglaterra de 2004, né? Não tão longe assim, 14 anos. Já e ganhou no Campeonato Inglês, nunca ganhou, mas ficou em 10º em um Campeonato Inglês que tem tempo, viu, Julião? Então isso é muito interessante, porque os times não se encontram, não jogam, mesmo assim o pessoal tem uma rivalidade muito forte, saem para a rua, né, culturalmente falando. É um movimento que nasceu lá no hooliganismo, que se efervesceu a partir da década de 70, 80, que começou a ficar muito forte no governo da nossa gloriosa Margaret Thatcher, que fazia vista grossa. Para isso, né? Para essa pancadaria generalizada que acontecia. 70 e 80 foi o ano do hooliganismo, né? Sim. Foi o ano do hooliganismo na Inglaterra em geral, pessoal. Não só Millwall e West Ham. Não só Millwall e West Ham. Era uma brigalhada. Mas esses dois... The Old Kent Road. Yeah, we're in the Old Kent Road by the Crown and Anchor Public House. It's the next pub up, going in a northerly direction. It's been attacked by West Ham supporters. There's large-scale disturbance in the street. There are no MP units available. Aí o Millwall inventou um canto assim, né, que... É icônico. É icônico, é marcante. Se você procurar no Google, tem que eles falam assim: No one like us, we don't care. Tipo assim, ninguém gosta da gente, foda-se. Ninguém gosta de nós,
mas eles falam, nós não ligamos pra isso, isso não don't importa care. pra gente. É mais ou menos essa pegada e é uma música que eles cantam nos jogos. Então, assim, desde mais ou menos 80, assim, é uma parada séria, viu, Julião? E vamos falar agora, para finalizar, tempos atuais mais recentes, né? A rivalidade ainda existe, com certeza, Não, mas existe, vai existir pra sempre. sempre vai é. existir, mas só que é uma coisa mais soft, mais tranquila, porque, se você não sabe, ocorreu um desastre muito feio em 1989, chamado Desastre de Hillsborough, que foi uma partida entre Liverpool e Nottingham Forest, no estádio do Sheffield, uma semifinal de Copa da Inglaterra. E entraram muitos torcedores que não deveriam em questão de quantidade. O estádio não suportava. Não suportou. 96 pessoas morreram massacradas e pisoteadas porque o alambrado caiu e a galera foi só na muvuca. Depois disso, o futebol inglês criou um relatório chamado Relatório Taylor, que aí os estádios tiveram que se enquadrar em uma série de medidas de segurança e de estrutura. É legal falar também o nome dos estádios, né? É o The Den e o Upton Park foi o palco disso por muitos anos. Não teve um clássico ainda no Estádio Olímpico, que é onde o West Ham manda hoje. Mas o Old Den, que eles chamam que é o antigo estádio do Millwall, em 1993 passou por uma reforma e virou The New Den, né? O The Den, que é o estádio, que é o nome do rio, né? Que a gente falou aqui. E ele foi o primeiro estádio a se enquadrar nesse relatório, Júlio. Isso, porque aí depois que os estádios se estruturaram, os clubes se estruturaram, o hooliganismo sofreu uma queda muito significativa. Brusca. E Graças a Deus, graças né, a Julião? Deus. Por mais que esteja muito elitizada a torcida, e isso é papo para um outro programa, pelo menos a violência acabou. Então isso é um ponto marcante. O grande problema da violência, pessoal, não é só falar que tem pessoas morrendo, tem pessoas que brigam e morrem por isso. É que tem muitos inocentes que não fazem parte dessa torcida, tem muitos policiais que têm família que morrem por isso, e isso é um problema, né, Júlio? Isso é um grande problema, tirando o problema das brigas, que já é uma coisa horrível. Mas muitos inocentes morriam por isso, e morrem até hoje, até no Brasil e em outros lugares, por causa de briga. Então eu quero trazer o último, Júlio, uma última historinha aqui, só para passar para vocês, que é uma história bem legal. Uma zoação bacana. Essa é uma das histórias mais legais e foi com bom humor. Foi com bom humor. Foi com bom humor. Aí, não precisou de violência. Olha como é que não precisa, pessoal. Olha que foi genial a sacada da torcida dos Lions, do Millwall. O West Ham caiu para a segunda divisão em 2011, né, Júlio? Foi a última vez. Foi a última vez que caiu e já está de volta, já, né, com dinheiro, com time estruturado e muito bem. Mas falando de 2011, o West Ham caiu. E o Millwall já estava na segunda divisão. Aí, o que o Millwall fez, pessoal? Eu acho que é um fator engraçado. Muito bom, muito bom. O Millwall contratou um avião mesmo, aqueles aviões que passam com faixas, contratou um avião com uma faixa escrito exatamente isso, já traduzido, né, Júlio, para vocês. Avram Grant, a lenda do Millwall. Ou seja, o seu treinador é a nossa lenda. É a nossa lenda, é a nossa felicidade. Ou seja, fez o seu time afundar e a gente tá feliz. É sensacional, olha que bom humor, passando sobre o estádio do West Ham, do Upton Park na época. Então, imagina assim, como que os torcedores ficaram. Eu teria ficado muito puto. Eu ficaria muito feliz se eu fosse torcedor do Millwall, porque foi uma zoação válida. Isso eu apoio, Júlio. Eu acho que rivalidade tem que brincar assim, tem que zoar assim, mas não tem que passar disso, né? Violência jamais. E também a gente não está defendendo a elitização das torcidas da Inglaterra. Não, de jeito nenhum. Existem medidas que a gente não vai discutir agora que podem fazer a torcida ficar mais democrática, e a Inglaterra peca nisso. Mas isso aí é um tema para um próximo programa, né, Capa? Para um próximo programa, porque esse já deu de história marcante, né, Julião? Espero que vocês tenham gostado, e se vocês não assistiram o filme Green Street Hooligans, Green Street é a principal avenida que desemboca no Upton Park, o falecido estádio do West Ham. Então assista porque é um filmaço. Daqui a pouco vai passar na sua tela aqui o avião Avram Grant, lenda do Millwall, enchendo o saco dos torcedores do West Ham. Gente, um prazer. Então. Se você está gostando dessa série, deixa os comentários. Deixa os comentários, porque a gente pretende fazer de outros clássicos. E deixa os clássicos aí pra gente fazer, né, Julião? E siga a gente nas redes sociais. A minha do Julião vai estar passando aqui, mas também da PL Brasil. Quais são as redes sociais da PL Brasil, Júlio? Facebook, Twitter, Instagram, o blog. E além do YouTube, também estamos no SoundCloud, no iTunes e no Google Podcasts para você escutar o nosso podcast. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no nosso canal, deixe seus comentários, seu like e continue ligados na gente, que todo domingo tem vídeo novo no canal, não é isso, Júlio? É isso aí, então. E vai ter live também. Vai ter live. Ó, se você não está participando do sorteio da camisa do Everton, estamos sorteando 2. O sorteio vai ser nessa segunda-feira, às 9 horas da noite, então corre lá que dá para participar ainda. Esperamos você, pessoal. Tchau, tchau.